tempo eu vivi presa na depressão, na síndrome do pânico, e parecia ser muito impossível eu enxergar a possibilidade de sair daquela situação, daquela doença que me trouxe presa por muitos anos. Eu olhava e não conseguia enxergar saída, não conseguia enxergar algumas possibilidades que pudessem me livrar daquela dor, daquela amargura, daquele sofrimento. Às vezes eu buscava ajuda, às vezes de os parentes, amigos, pessoas que estavam mais próximas de mim. De certa maneira, eu buscava uma solução para aquela dor, para aquela angústia, para aquele momento tão devastador que estava me destruindo, me matando aos poucos. Buscava, de certa maneira, ajuda ou conversar com alguém para ser entendida, ou alguém tivesse pelo menos uma palavra naquele momento de dor que eu estava. Eu ouvia palavras como: isso é falta de Deus, você precisa orar mais. Não existe depressão. A depressão é algo maligno. Você precisa acreditar. Ou então você está fazendo manha, você está fazendo mimi, porque não existe depressão. Busque Deus, né? E aquelas palavras, em vez de me ajudar, me deixava mais. E aquelas palavras, em vez de me ajudar, me deixava mais desanimada, né? Sem nenhuma expectativa. Ou talvez um restinho de esperança que tivesse dentro de mim. Aquilo acabava, aquela pouca esperança ou aquela pouca força, por ouvir pessoas dizendo que o que eu estava passando, o que eu estava sofrendo era a falta de Deus, é a falta de oração. Então era como você fosse uma pessoa muito má, uma pessoa muito ruim, que nem Deus se agradava de você, que nem para orar você servia, você não era capaz de acreditar em um Deus bondoso. Era assim que as pessoas te deixavam. Mas isso não era verdade, né? Isso não era uma verdade. Eu acreditava, eu clamava, eu implorava para ser curada, para ser livre daquela depressão, para ser livre do síndrome do pânico. Ninguém sofre porque quer sofrer. As pessoas não continuam no sofrimento porque elas querem. Não é uma opção de escolha você estar passando ou estar sofrendo a depressão. É uma doença grave, é um estado gravíssimo na vida das pessoas e que precisa de cuidado. Foi se passando o tempo e eu não tinha saída, né? Eu não tinha alguém que pudesse me ajudar naquele momento, ou pessoas que pudessem me trazer um pouco de ânimo. Eu tinha, de qualquer forma, mesmo com todo aquele sofrimento, mesmo com aquela dor, aquela depressão tão suicida, tão devastadora, a síndrome do pânico que não me deixava sair. Que para mim o pior horário do dia era o final da tarde para o escurecer.
Era um momento de um sofrimento doloroso, apavorante. Era o momento que mais eu sofria por medo de morrer ou medo de estar só. Mas não tinha outra saída, eu tinha de viver só. Mesmo com esse quadro gravíssimo que eu estava, eu tinha de viver só, eu tinha de permanecer só. Mesmo assim, eu aprendi que a cura começava quando você não desistia de você mesmo. Quando nasceu essa pequena luz lá no meu coração, no fundo de um túnel que não existia esperança, eu aprendi que a cura começava quando você não desistia de você. Se você está passando por um momento tão desesperador, talvez não seja igual ou pior, mas de certa maneira, se você está passando por um momento desesperador, acredite que mesmo você olhando e não enxergando nenhuma possibilidade de saída, acredite que a cura começa quando você não desiste de você. Mesmo sem ter força ou sem alguém por perto para te ajudar, para te animar. Desistir não é a solução. Acredite que tem sempre uma saída, que a vida ela vai te levantar, que a vida às vezes ela nos fere, mas ela também nos ensina. Tem momento que você olha a sua vida atrás, a sua história, olha o seu momento presente e quem realmente está com você nesse momento tão sofrido que você está. Às vezes os seus olhos têm dificuldade de encontrar alguém que está realmente do seu lado. Você pode até ter pessoas que está te olhando ou está te observando, mas não te ajudando. E você precisa encontrar dentro de você, mesmo no momento de dor, de desespero, uma saída, porque a sua história não termina com uma dor. Como eu venci a síndrome do pânico? Eu busquei apoio público, né? Essa rede de apoio me deram o braço amigo, me deram o ombro para me chorar, me prestaram o seu ouvido para ouvir as minhas queixas, né? Pegaram na minha mão, era como fosse eu caindo em um abismo, em minha mão, uma do lado, outra de outra, e não me deixar a cair naquele abismo. Elas me livraram. Se você está passando uma situação e se sente que está sozinha, que para você não tem saída, você não consegue nesse quadro tão depressivo, nesse quadro de tristeza ou de sofrimento, ou qualquer tipo de situação, mesmo sem achar pessoas que possam te ajudar, da sua família, dos seus amigos, não desista de você. Procure uma rede de apoio, procure no posto de saúde. Mesmo assim, saiba que você não está sozinho. Você pode sim não desistir de você. Procure, aonde você estiver, um grupo de apoio. Pessoas que realmente possam te dar a mão. Profissionais que têm e que trabalham com pessoas, que têm aquele carisma, aquele amor. E elas trabalham para ajudar as pessoas a sair do sofrimento. Foi esse grupo de apoio que me deram a mão, que me levantaram, que me apoiaram, que me fizeram enxergar que a vida não acabava,
naquele momento e que tinha muito caminho para me trilhar, que me trouxeram um pouco de esperança. Foi assim que eu saí da síndrome do pânico e me livrei da depressão. Hoje eu tenho uma vida diferente. Então, se você está passando de qualquer situação, não desista de você. Não pense que você está sozinho. Mesmo que você pode estar sozinho de parente ou de amigo, mas existe rede de apoio forte e amorosos que pode te dar a mão, que pode te levantar, pode te ajudar, que está sim cuidando e preocupado com você, que elas se doa o seu tempo para ver você sorrir, para ver você bem. Não desista, desistir não é a solução. A solução é você buscar, mesmo sem força, levante e vá.